Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que é criar uma criança bilíngue. Pra quem chegou hoje aqui no meu canal, eu sou casada com um finlandês e tenho uma filha de 5 anos, a Olivia. Ela nasceu na Finlândia, mas depois de um ano que ela nasceu, a gente foi viajar pra Ásia, moramos lá algum tempo e também ficamos nos dividindo entre Brasil e Finlândia. Já faz 2 anos que a gente tá morando aqui no Brasil. A Olivia frequenta a escola desde os 2 anos. Mas ela só foi na escola aqui no Brasil e em Singapura durante os meses que a gente morou lá. No primeiro ano que ela nasceu, claro, eu sempre falei português com ela, o Pekka sempre falou finlandês. Ela já falava algumas palavrinhas no primeiro aninho, mamãe, mas sempre a língua materna primeiro, né? Então ela costumava falar algumas palavrinhas assim, mamãe, papá. E em finlandês a gente não identificou nada nas primeiras palavrinhas, né? Depois, logo quando ela completou 1 ano, a gente se mudou, fomos há algum tempo para Singapura e depois a gente veio morar no Brasil durante 1 ano. Ela começou a frequentar uma escola brasileira e foi quando ela começou a falar mais. O Pekka até então falava sempre finlandês com ela, né? E ela respondia em português. Comigo, eu sempre falei só português. E depois desse 1 ano que nós passamos no Brasil, na verdade foi menos de 1 ano, foram 9 meses se eu não me engano, a gente decidiu ir para Singapura, né, passar algum tempo lá. Quando nós fomos para Singapura, o Pekka era a única pessoa que falava finlandês com ela. A gente estava cercado por pessoas que falavam inglês com ela. Eu era a única referência que ela tinha falando português. Ela começou a responder o Pekka em português. E foi nesse período que nós estávamos lá que a gente reparou que a Olivia estava aprendendo mais inglês do que finlandês. Ela sempre falava português comigo, porém nós identificamos que sempre quando o Pekka falava com ela em finlandês, ela falava inglês. E tudo bem, o Pekka ainda continuou insistindo há algum tempo, e a gente ainda viajou por algum tempo na Ásia, voltamos pro Brasil, ficamos indo e voltando, Finlândia, Brasil, Singapura. E quando a gente resolveu voltar pro Brasil, há 2 anos atrás, a Olivia começou a frequentar uma escola bilíngue, né? Na verdade não é nem bilíngue, eu diria que é uma escola internacional porque é 100% em inglês. Todos os professores só falam inglês. Entre os amiguinhos, a professora fala que alguns falam inglês entre eles, outros falam português. Mas dentro da escola, os professores, os adultos só falam inglês. Aí eu esqueci de mencionar que no último período que a gente morou em Singapura, o Pekka resolveu totalmente parar com o finlandês, porque ele via que ele não estava indo pra frente, ela não estava falando finlandês, ela sabia, ela entendia algumas palavras, porém não estava respondendo ele em finlandês. Foi então que ele resolveu parar com o finlandês e começar a falar inglês com ela. E assim a relação dos dois melhorou. Porque o que ele falava é que ele sentia que eles eram muito distantes por essa questão de idiomas. Quando ela estava lá, ela frequentou também uma escola que era de Singapura, então eles ensinavam também o mandarim e o inglês, claro. E ela começou a aprender algumas palavrinhas em mandarim. E ela sabia contar, cantava algumas musiquinhas. Às vezes a gente achou o máximo, né? Porque criança, na verdade, é uma esponja, eles aprendem muito rápido. Então, muitas pessoas falavam, ai, como é que tá a cabeça dessa criança? Ela vai se enrolar com tanto idioma. As pessoas se preocupam, mas na verdade não existe uma preocupação real nisso. Porque as crianças, elas aprendem muito mais rápido que nós adultos. Hoje em dia, ela fala tanto português como inglês fluentemente. Claro que ela ainda faz alguns errinhos, como na escola os professores são todos brasileiros, alguns têm um nível melhor de inglês, mas outros a gente vê que tem muito sotaque. Por isso a Olivia, ela tem um sotaque neutro do inglês. O Pekka continua insistindo, falando inglês com ela, e ela consegue comunicar bem, ela é bem fluente, porém algumas palavras ainda tem uma dificuldade, às vezes ela mistura os idiomas, né? Hoje em dia, não tanto, agora que ela vai fazer quase 6 anos, ela já consegue separar mais, ela lembra as palavras, mas a gente reparou que até algum tempo atrás, ela sabia muitas palavras em inglês e não sabia tantas em português, por causa da escola. Então o que ela fazia? Ela falava, mãe, eu queria um milk. Daddy, I want to eat pão. Então ela misturava algumas vezes algumas palavras que ela não lembrava ou não sabia. E até hoje ainda tem algumas situações que ela não lembra a palavra no inglês ou no português. E quanto ao finlandês, infelizmente, ela sabe algumas palavrinhas, porém o Pekka optou por não ensiná-la, porque é um idioma que ela não vai usar tanto, a gente não pretende ir pra Finlândia. Então, se algum dia ela se interessar em aprender o idioma, com certeza ele vai ensiná-la, ou ela vai aprender com os avós quando ela estiver um pouco maiorzinha. Hoje em dia, quando a gente vai na Finlândia visitar,
os avós insistem em falar finlandês. Então ela pega algumas palavrinhas, se a gente passa um período mais longo lá, ela consegue já começar a entender eles e já lembra mais, já pega muito rápido, né? Como eu falei, as crianças elas aprendem super rápido e a gente subestima eles. Às vezes a gente até brinca, eu e Pecca, que o finlandês é a nossa língua secreta, que a gente usa o finlandês quando a gente precisa conversar alguma coisa que ela não precisa ouvir. Então ela fica meio curiosa, perguntando, mãe, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? E na Finlândia, os avós, o avô dela fala puramente em finlandês, porque ele acha muito importante, né, ter esse contato. Já a avó, como ela quer ter uma comunicação mais fluida com a Olivia, ela fala inglês. E também com os priminhos que são finlandeses, normalmente ela fala finlandês, vai pegando aos poucos as palavrinhas. Mas uma coisa muito importante é que o idioma materno vai ser sempre a língua materna da criança. Por mais que ela seja bilíngue, ela fale 2 idiomas fluentemente, a língua materna sempre vai ser a primeira. Claro que tem crianças que já aprendem os 2 idiomas ao mesmo tempo, né? Mas como a gente teve esse período que o Pecca falou finlandês e só depois começou em inglês, mas o que eu notei é que a língua materna da criança vai sempre ser o idioma principal, né? Porque a mãe está mais próxima, claro que o pai também está próxima, mas a língua que a mãe fala com a criança é a primeira que ela vai aprender. Eu conheço muitas pessoas, tanto na Finlândia como em outros países, que tem filhos que não falam a língua da mãe, porque a mãe sentiu a necessidade de falar o idioma local com a criança. Não é uma nem a duas, eu conheço muitas mães. E eu acho isso um pouco triste, porque se a mãe não consegue nem se comunicar no seu idioma materno com a criança, qual que é a identidade que ela vai ter? Também tirando a oportunidade dessa criança ter de aprender um outro idioma, né? Então o que eu falo sempre, insista, se você tem um filho que nasce em outro país, insista em falar o seu idioma com ele. Você não precisa falar com seu filho no mesmo idioma do local que você tá. É muito importante isso. E o legal é que hoje em dia a Olivia ela não gosta que eu fale inglês com ela. Às vezes eu falo com ela em inglês, ela me responde em português. Quando ela era menorzinha, eu falava em inglês com ela, ela falava assim, mãe, por que você tá falando assim? E a mesma coisa o Pecca. Hoje em dia ela até entende que o Pecca precisa aprender português, então ela até brinca, ela ensina ele o português. Mas quando ele fala português com ela fala, papai, você fala muito mal o português. Mas ela entende que ele tá aprendendo. Mas até brasileiros, se ela sabe que alguém fala português e tenta falar com ela em algum idioma para testar o idioma dela, ela não responde. Ela pode até responder se for fora do Brasil, mas aqui no Brasil a gente reparou que ela realmente não gosta de ser testada. E eu vou trazer ela aqui para vocês conhecerem ela, para quem ainda não conhece. Vem aqui, filha. Ela se produziu toda para aparecer no vídeo da mamãe. Se apresente para eles, filha. Eu tenho 5 anos e eu sou Olivia. Eu gosto muito de... O que você gosta? De assistir e de brincar. Ai, que legal. Agora fala pra eles em inglês, tudo isso de novo, vai. I love to... Não, se apresenta também, filha. I'm Olivia. I have 5 years old and I love to play and watch videos. Muito bem. Me conta, você gosta mais de falar português ou inglês? The two. Conta pra ele. Pode falar Os português. Os dois. E qual que você acha mais difícil, falar inglês ou português? Os dois é um pouco que eu não sei falar. Como assim? Você fala? Você fala os dois. Você fala português com a mamãe e fala inglês com o papai. E o finlandês, você sabe alguma palavrinha? Conta pra eles qual é a palavrinha que você sabe em finlandês. Valta. Hyvää yötä. Marrakastan slam. Marrakastan sinua. Paljonea. Mais alguma? Pico. Pico. Pico, pico. Papa. Pico, papa. Como é que é mamãe em finlandês? Mama. Ade. Aiti! Que lindo! Mas é uma fofa mesmo. Bem, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com a participação especial da Olivia Talalá. Se você gostou, já sabe o que eles têm que fazer se eles gostaram, filha?
Dá um like se inscrever no canal, claro, pra ver os vídeos da mamãe. Fala, gente, se inscreve, gente. Se inscreve, gente. Oh, ela tá com vergonha. É isso aí, gente. Então se inscrevam no canal se vocês gostaram desse vídeo. Logo eu tô de volta com mais vídeos interessantes pra vocês contando um pouco da minha história. E se vocês estiverem curiosos pra saber alguma coisa, deixa um comentário aqui embaixo. E se você tiver também alguma dica de vídeo que você queira, algum vídeo que você queira que eu faça, pode também deixar aqui nos comentários. E me siga lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá bom, gente? Beijos e até a próxima!